O ex-presidente norte-americano Richard Nixon nunca escondeu o seu desprezo pelos povos latino-americanos. Em conversas com seus assessores nos anos 70, posteriormente reveladas, ele afirmava que nós precisávamos de lideranças fortes, autoritárias, que não teríamos condições de conviver numa ordem democrática. Precisávamos dessas lideranças fortes, autoritárias. Usava, em uma dessas situações, o exemplo da França. A França seria um país latino, e mesmo sendo um país muito sofisticado, precisava de um líder forte, e usava como exemplo a relação dos franceses com o presidente Charles de Gaulle. A relação de superioridade dos povos anglo-saxões, americanos, ingleses, australianos, em relação aos povos latinos, era e ainda é uma verdade evidente para o americano médio, o anglo-saxão, protestante, de classe média. Para essas pessoas, os latinos teriam uma espécie de predisposição natural para abraçar tiranias e os anglo-saxões teriam uma aptidão natural para o regime democrático, para a liberdade. Observar que os argumentos de Nixon nada mais fazem do que repetir os argumentos do escritor francês, psicólogo social francês do final do século XIX, Gustave Le Bon, que afirmava que o indivíduo, quando estava na multidão, ele se tornava pueril, infantil, irracional, movido pelas emoções, e que alguns povos eram ainda mais suscetíveis a esse tipo de fenômeno. Ele dizia que os povos latinos, aí incluídos os franceses, eram povos femininos. Le Bon dizia que na multidão o indivíduo se tornava muito mais vulnerável a lideranças fortes, carismáticas. E ele afirmava que o líder não precisa argumentar quando ele quer convencer a multidão de qualquer coisa. Ele só precisa repetir, 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 manipular as emoções que as multidões aceitariam passivamente, bovinamente, a representação de mundo que estava ali sendo oferecida para ela. Os argumentos de Le Bon e de Nixon são exemplos de essencialização. Nesses argumentos, alguns povos, os anglo-saxões, teriam uma predisposição natural para a liberdade, para a democracia, e outros povos, os latinos, teriam uma predisposição quase que natural para a tirania. Os argumentos, principalmente o de Nixon, ilustram bem também o quanto podemos apagar as evidências que contrariam aquilo em que queremos acreditar. Nixon estava fazendo seus comentários em 1971. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado há algumas décadas e o principal ator político da Segunda Guerra Mundial era a Alemanha nazista. E a relação do líder da Alemanha nazista com os seus liderados parecia ter saído diretamente das páginas da Psicologia das Multidões, do Le Bon. Como sabemos, foram tribos germânicas, os anglos e os saxões, saídas do território que hoje conhecemos como Alemanha, que ao invadirem a Inglaterra e se fundirem com os povos originários daquela região, formaram o moderno povo inglês. Portanto, a existência do nazifascismo, por si só, já abalaria essa ideia simplista de que os povos anglo-saxões e os povos do norte da Europa teriam uma predisposição natural para a democracia. Mas faltava Trump para desmoralizar de vez essa ideia de que o povo norte-americano seria imune
ao fascínio do autoritarismo. Estilo histriônico, autoritário, populista de Trump, o modo como ele tem seduzido milhões e milhões de eleitores norte-americanos, manipulando emoções como medo e ódio, disseminando teorias conspiratórias, mentiras, numa frequência nunca vista na política norte-americana, desacreditam de vez essa ideia de que o povo norte-americano teria uma predisposição natural para a democracia representativa, institucional, não personalista.